Olá, tudo bem? Eu sou Glaucio Nascimento, ginecologista, obstetra, especialista em medicina fetal e autor deste livro, Os Milagres que a Obstetrícia me proporcionou. E eu estou gravando esse vídeo justamente para falar da continuidade desse projeto, só que com um tema um pouquinho diferente. Ao invés dos milagres que a obstetrícia me proporcionou, nós vamos fazer uma série de vídeos sobre os milagres que a obstetrícia nos proporcionou, porque eu acredito verdadeiramente que não foram os milagres que apenas me proporcionaram. Lógico, em todas as histórias que eu conto, eu estou lá participando de alguma maneira. Mas o milagre ele não ocorre para uma pessoa, ele ocorre para todas as pessoas envolvidas. E eu costumo também dizer que esse não tem um livro de cunho totalmente, não é um cunho sensacionalista. Eu acredito que a gestação por si só e o próprio parto ele é um milagre. E muitas vezes a gente precisa contar esses pequenos milagres, essas histórias que realmente são muito cativantes. E eu vou começar falando o seguinte, inclusive lhe convocando, porque eu sei que tem muita paciente minha que de alguma maneira se beneficiou e gostaria inclusive de contar sobre o seu milagre, sobre sua gestação. Eu, graças a Deus, eu tenho muitos casos de gestações de alto risco, cujos desfechos foram bem positivos e eu queria realmente concretizar. É um presente para mim poder ter esses casos divulgados de maneira séria, de maneira oportuna. E quem sabe a gente não vai estar contando uma série de histórias como a sua. Então, se você tem a sua história de sucesso, preferencialmente, se eu pude fazer parte dessa história, eu queria muito que você comentasse e quem sabe o próximo vídeo será o seu. Mas eu estou aqui gravando esse vídeo para falar de um caso especial, que é uma cerclagem cervical uterina de urgência que nós realizamos há cerca de 2 semanas. Para você que não sabe, cerclagem cervical uterina nada mais é do que você dar uns pontos no colo do útero para evitar que o bebê ele passe pelo canal de parto, pelo colo do útero e nasça. Algumas mulheres possuem uma patologia chamada incompetência istmo-cervical. Eu já começo batendo de frente com o nome, porque você chamar um colo de incompetente, eu acho que não é muito, digamos assim, politicamente correto mesmo, não é correto. Eu prefiro mais o termo insuficiência cervical, que nada mais é do que o colo muitas vezes ele não consegue segurar a gestação, então considere que o colo seja aqui os meus dedos e de repente ele vai se abrindo e de repente a bolsa amniótica ela fica protusa e em muitos casos, infelizmente, os bebês nascem bem antes do tempo, são abortamentos tardios depois de 12, 14, 20 semanas. E a gente vai ter uma consequência muito ruim, porque muitos desses bebês prematuros extremos não sobrevivem, inclusive a insuficiência cervical é uma das causas de mortalidade neonatal importante que podem sim ser corrigidas. A ultrassonografia transvaginal pode ajudar na detecção desse colo insuficiente e existem alguns procedimentos que são realizados como repouso, tratamento clínico com progesterona, a própria utilização da cerclagem que eu já falei, como a polêmica utilização do pessário, que muitas vezes não está respaldado na literatura científica. Mas eu estou falando desse caso. E esse caso eu estava voltando de uma pequena viagem aí no final de semana para Maragogi, quando eu recebi a ligação de um grande amigo dizendo que o primo dele estava com a esposa com um problema de saúde grave, que aí eu entrei em contato e, na verdade, era uma insuficiência cervical no grau mais grave que ela poderia ter, que é quando justamente a bolsa amniótica estava protusa para fora do colo e o colo estava completamente dilatado. É uma situação de muito risco em obstetrícia, que poucos profissionais querem realizar esse procedimento de cerclar esse colo, porque é muito difícil. Um risco de perda fetal importante, um risco de ruptura de bolsa amniótica, mas era um grande amigo e era mais um bebê que a gente precisava fazer a diferença. Então eu acabei indo quase que diretamente para o consultório para realizar a ultrassonografia e avaliar o procedimento que a gente deveria realizar. E para minha surpresa, eu nunca vou esquecer dessa imagem, enquanto eu olhava o colo, que estava completamente aberto, a mãozinha do bebezinho, ela estava se colocando para dentro do colo. Certamente vocês devem ver essa imagem aqui no vídeo.
e de alguma maneira eu fiquei assustado, porque já pensou se a gente faz uma cerclagem com a mãozinha do bebê dentro do colo? Isso me conscientizou da importância de uma técnica que nós utilizamos, que é a cerclagem cervical uterina guiada por ultrassonografia. Há vários anos nós realizamos com esse cuidado de a gente perceber esses detalhes e graças a Deus a mãozinha do bebê saiu e a gente pôde, num segundo momento, programar a cirurgia. Nós realizamos 3 pontos de 3 técnicas diferentes, a técnica de Wurm, de Shirodka modificada e também a técnica de McDonald's. E para nossa grande satisfação, a gestação dessa paciente evolui muito bem, sem perda de líquido amniótico. E muitas vezes na literatura nós temos uma briga de egos entre os diversos autores dizendo que a técnica de um é melhor do que a técnica de outro e do que também a técnica de um terceiro autor. E interessante que nós utilizamos as 3 técnicas e o benefício foi amplo. Nós utilizamos sim a cerclagem, realizamos a cerclagem guiada por ultrassonografia, utilizamos um fio de alta resistência, que é um fio trançado, né, que é o Etbond 5. A gente acredita que esse fio ele vai trazer uma maior segurança para que esse colo não abra. Numa série que eu tenho de cerca ou até mais de 50 casos, em nenhum caso o ponto ele se abriu, houve laceração, e eu acredito muito nessa técnica, por isso que eu divulgo não como um orgulho pessoal isolado, mas como uma forma de multiplicar esse conhecimento e quem sabe eu receber um comentário ou receber uma ligação ou uma informação de que alguém utilizou essa técnica, utilizou esse fio e graças a Deus pôde ajudar a salvar a vida de um bebê. Então, esse é um caso que ainda é um pequeno milagre, o bebê ainda não nasceu, mas certamente vai nascer. É uma situação de altíssimo risco. Eu lembro muito de outro caso que nós tivemos, em que nós precisamos realizar 2 cerclagens em momentos diferentes. A primeira foi para diminuir essa herniação da bolsa amniótica e no segundo momento a gente teve que cerclar de novo para que esse colo realmente fosse mais resistente e a paciente ficou internada durante 100 dias. Quem sabe ela não vai contar a história dela aqui nesse canal. Mas é isso, a gente falou sobre a cerclagem cervical uterina de emergência, chamada como cerclagem salvadora. Eu fico à disposição. Quem sabe a gente monte um curso específico sobre as técnicas de cerclagem uterina, os diversos mecanismos e de uma maneira bem diferenciada, bem específica, que a gente possa estar ajudando diversas mamães, diversos casais a vencerem o problema da cerclagem, da insuficiência cervical, especificamente através da cerclagem uterina, que são comumente chamados os pontinhos do amor. Esse foi um caso que está sendo muito interessante. A gente pôde contar com a presença de residentes de ginecologia e obstetrícia do serviço público onde eu trabalho e eu fico muito feliz em, de alguma maneira, poder contribuir para, não apenas para a vida de um bebê, como para um casal, como também da nossa equipe, aprimorar cada vez mais as nossas técnicas cirúrgicas e passar essas informações de qualidade, seja para o público em geral, como até um público mais específico, que são, no caso, os residentes ou os próprios ginecologistas e obstetras. Aprendam sobre cerclagem cervical uterina. Todo obstetra deveria realizar cerclagem cervical uterina, outros com maior expertise, outros com menor expertise. Acho que o fio faz a diferença, a técnica vai ser importante, não tão importante quanto o fio, e sem dúvida alguma, realizar esse procedimento guiado por ultrassonografia me trouxe uma expertise maior, até na definição de, por acaso, realizar um ponto cirúrgico, ou 2 pontos cirúrgicos, ou até, como em alguns casos, 3 pontos cirúrgicos. É isso, esse é o primeiro vídeo. Quem sabe eu não vou estar completando essa história depois do nascimento deste bebê e a gente vai estar colhendo o depoimento desse casal, mas eu já estou comemorando sim esse pequeno milagre, não aquele milagre sensacionalista, e esse vai ser uma série de vídeos. Eu falei sobre cerclagem salvadora, não é insuficiência cervical grave, e em breve nós teremos também outros vídeos desta série dos milagres que a obstetrícia nos proporcionou. Um abraço a todos,
Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, até o próximo milagre que a obstetrícia nos proporcionou.